Bom, pessoal, tô aqui hoje para trazer um guiazinho da personagem 7 de março, tá? Ela é uma das personagens aí que a gente recebe de forma gratuita, bem lá no comecinho do jogo a gente já ganha ela. E é uma das personagens que vai estar dos 4 estrelas com o rate up no banner que entra hoje. Então vou estar fazendo um guiazinho sobre ela. Antes eu vou deixar nos comentários ou na descrição do vídeo, saiu um código novo aí, ele dá, se eu não me engano, 50 gemas, então não deixe de estar pegando. Bom, comentando aqui um pouco a respeito da personagem, tá? Vou iniciar pelo talento dela, que é que quando um aliado tem escudo e é atacado, ela vai dar um contra-ataque, tá? E esse efeito vai acontecer 2 vezes por rodada, então ela tem o movimento dela, ela pode dar 2 contra-ataques, quando chegar o movimento dela novamente, reseta. Aqui na Perícia Suprema, ela vai estar causando dano a todos os inimigos, um dano de 102% do ataque dela, e ela tem 50% de chance de congelar esses inimigos, tá? É uma chance bem pequena, mas às vezes congela e nem é o intuito dela, tá? Esse congelamento realmente é mais um bônus. Aqui na perícia ela vai então conceder um escudo a um aliado, né, de 42%. Esse valor não é padrão, depende do nível de rastro dela. Mas ela vai estar concedendo aí um escudo para um aliado por 3 rodadas. Aqui na técnica dela, ela vai entrar, que é quando você está no mundo aberto, né? Ela já entra em combate atacando os inimigos e ela congela todos eles, tá? Ela inclusive para iniciar a batalha é bem interessante. Aqui na questão de cones de luz, a gente tem uma opção muito boa que é essa aqui mesmo, tá? Ele é um cone que a gente ganha de forma gratuita, eu não me recordo em que momento, mas bem no início do jogo a gente já vai estar ganhando esse cone também. Ele é bem interessante porque ele vai aumentar a defesa, o que é bom, já que o scaling do escudo dela é baseado na defesa. Então ele aqui na sobreposição 2 está aumentando 18% e após entrar na batalha ele aumenta a resistência a dano de todos os aliados em 9%. Por que esse cone é interessante? Porque a Marcia ela vai poder dar um único escudo por vez, né? Então é interessante essa redução de dano porque ajuda os outros aliados a ficarem vivos por mais tempo, já que ela vai ter que ir dando escudo um por um. Uma outra opção é esse outro cone aqui, né? Que no início da rodada ele diminui o dano causado e ele cura também o PV dos aliados. Por que esse cone não é tão interessante quanto o outro? Porque essa redução de dano, por mais que seja bom, né, essa redução de dano, ela é só por 5 rodadas, então acaba não sendo tão interessante. Em lutas mais longas você vai acabar perdendo esse efeito. E essa cura só acontece uma vez, que é quando você entra na batalha. Então talvez no universo simulado seja interessante, mas na maioria dos conteúdos acaba não sendo um cone tão bom. O cone dela é bem melhor. E caso você não queira usar, então a segunda melhor opção seria você usar esse 3 estrelas que aumenta a sua defesa, tá? Ele aumenta a defesa em 32 e quando você fica com menos da metade da vida em mais 32. Então, são as duas melhores opções para você estar utilizando, sendo a melhor delas realmente o próprio cone com a foto da Marcio. Aqui nos rastros, tá? Ela tem rastros muito bons de ascensão. Esse aqui é bem interessante você pegar, eu acabei até não pegando porque a minha ficou meio parada aqui um tempo, mas eu vou estar voltando a upar ela. Esse rastro ele é bem interessante porque quando você dá um escudo então, né, que é a perícia dela, ela vai remover uma penalidade. Infelizmente é só uma, tá? Então, por exemplo, se você levou congelamento e queimadura, vai remover um dos dois, aí você tem que torcer para seu congelamento, né? Mas ainda assim é bem interessante. Esse aqui ele vai estender a duração do escudo, então o escudo vai passar a durar 4 rodadas, né? O que também é muito bom. E o último aqui ele vai aumentar em 15% a chance de congelamento, então vai ficar 65%. Não é tão significativo esse valor, mas é bom você subir aqui para pegar o aumento de dano de gelo, né? Tem 2, e o aumento de defesa, que é de 10%. Em relação aos outros rastros, o mais importante que você tem que upar é realmente a perícia dela, né? Que é o escudo.
Você pode estar upando também, né, o talento e a ultimate ataque básico quando você já tiver um pouco mais de recurso, porém o foco principal no primeiro momento é você upar a perícia dela. Em relação a relíquias, tá? É bem simples a build dela, você vai colocar aqui a Cavaleira do Palácio da Pureza, que vai aumentar a sua defesa em 15% e aumenta em 20% o dano máximo absorvido pelo escudo, que é bem quebrado. No pior dos casos, caso você não tenha ainda o set completo, você pode colocar 2 desse e 2 da Guarda da Neve, que reduz o dano recebido, mas assim que possível troque por conjunto completo, tá? Da Cavaleira do Palácio da Pureza, que é realmente a melhor opção para ela. Em relação ao conjunto de esfera e corda também não tem segredo, utilize o Belobog dos Arquitetos, que aumenta em 15% a defesa, e se você tem mais de 50% de chance de efeito, aumenta em mais 15%, tá? A segunda parte você não precisa se preocupar tanto em bater esse 50% de chance de acerto, mas realmente o 15% aqui inicial já vai estar te ajudando bastante. Em relação aos atributos principais, né? O que você pode estar utilizando? A gente vai ter 4 que a gente vai alterar, que é a malha, a bota, a esfera e a corda. O que eu recomendo? Utilize na esfera bônus de dano de gelo, tá? Para ela dar um daninho a mais, principalmente pela mecânica de counter dela, que ela inclusive é muito boa não apenas para estar sendo a tanker do seu time, mas ela também é útil para quebrar escudo de gelo, né? Já que nesse primeiro momento a gente tem poucos personagens de gelo, ela vai estar sendo uma das mais utilizadas aí para quebrar escudo. Então, realmente é interessante você colocar aí para ela dar um pouquinho de dano a mais. Aí, como você já utilizou, o que eu recomendo? Em um desses 3 você usa PV, né, que é pontos de vida, e nos outros 2 defesa, tá? Você pode também estar sim utilizando defesa, defesa e defesa, ou você pode alternar para PV, defesa, regeneração de energia, defesa, defesa, regeneração de energia. São opções. A minha recomendação é PV, def, tá? Vai ficar bem legal. A ultimate dela é interessante, mas não é tudo isso para você focar em recarga nela. E é bom ter um de PV para aumentar aí os tapas que ela aguenta, né? Aqui em relação aos Eidolons, ela tem Eidolos muito bom, tá? Quanto mais cópia você pegar, mais interessante a personagem fica. Aqui na primeira é a única que não é tão interessante, né? Que a cada inimigo congelado ela regenera mais 6 de energia. Mas a partir daqui ficam bem legais. Na segunda, ao entrar na batalha, ela já concede um escudo igual a 24% da defesa dela, mais 320 ao aliado com menos pontos de vida. Então, você já entra na partida, ela já dá um escudo para um dos personagens, e aí você, com a perícia dela, pode dar para outro. Infelizmente é só no início da rodada, tá? Mas ainda assim já ajuda. Na quarta, o efeito de contra-ataque vai poder ser ativado mais uma vez, então ao invés de 2 contra-ataques por rodada, ela vai poder passar a dar 3 contra-ataques por rodada. E aqui na última é a melhor, porque os aliados que recebem um escudo, eles vão restaurar pontos de vida igual a 4% mais 106. 4% dos seus próprios pontos de vida máximos. Não é uma cura absurda, mas para quem está na fome aí por só ter a Natasha de healer na conta, esse efeito aqui ele vai ajudar bastante, tá? Então, basicamente é isso, foi um guia bem rapidinho. Ela é uma personagem muito boa, tá? Eu inclusive tô voltando a investir na minha. E um ponto interessante é que ela comba muito bem também com a Trailblazer de fogo, já que para dar o contra-ataque tem que um aliado que já tem escudo receber ataque, porém não tem que ser um escudo dela, né? Então ela comba com o escudo da Trailblazer, né? A Trailblazer é interessante porque ela dá escudo para todos, e ela também comba com o escudo do Gepard, né? Então é uma opção aí para você que tá sem um healer a mais, né? Só tá com a Natasha, pode estar utilizando 2 tanques juntos, né? A Marcio e a Trailblazer, ou a Marcio e o Gepard.